Far Cry, da Ubisoft, é uma das franquias de jogos de tiro mais famosas do mundo na atualidade. Isso porque Far Cry 3, de 2012, e Far Cry, do fim do ano passado, foram games aclamados pela crítica e pelos próprios jogadores. Porém, a história da saga já começou há mais de 10 anos. E o canal Projeto X Games relembra para você, então já solta a vinheta a editor e bora pro vídeo. O dia 23 de março de 2004 marcou o lançamento de Far Cry. Desenvolvido pela Crytek e publicado pela Ubisoft com a engine CryEngine, o título era exclusivo para Windows. A temática era de sobrevivência, mas com elementos de ficção científica. E o sucesso dele, surpreendentemente, foi estrondoso. Mais de 730 mil cópias vendidas em 4 meses. O protagonista do jogo era Jack Carver, um ex-fuzileiro naval norte-americano, que faz a segurança de uma jornalista, Valerie Constantine, em uma viagem a uma bela ilha tropical na Micronésia. Porém, um ataque misterioso ao seu barco faz com que os dois se acidentem e fiquem presos no arquipélago. Lá, além de toda a luta pela sobrevivência em uma ilha, Carver precisa proteger Valerie de monstros criados por um cientista chamado Krieger. São criaturas que tiveram seus códigos genéticos modificados em experiências e que agora aterrorizavam quem passar pelos seus domínios. O game era de tiro em primeira pessoa, e a jogabilidade dele foi a que originou o que se vê hoje. Usando um binóculo, o jogador podia marcar os inimigos. As armas eram muito variadas, e os cenários se modificavam, não somente com o passar do tempo, entre dia, tarde e noite, mas também entre areia, grama e água. O jogador poderia se mover de diversas formas, andando, correndo, agachado, nadando, etc. Ele poderia ainda olhar para todas as direções, migrando ou não, além de escutar o que inimigos estavam planejando e para onde estavam se movendo. Outra característica mantida na série foi a dos mapas enormes. O game não tinha um mundo tão aberto quanto o Far Cry 4 de hoje, mas já tinha os mapas que são chamados de sandbox. Ou seja, existem várias maneiras para o usuário alcançar um objetivo. Além disso, o título tinha 3 modos multiplayer competitivos. Foi um enorme sucesso e abriu caminho para uma sequência, mesmo que um longo tempo depois. Após o sucesso estrondoso de Far Cry, 4 anos se passaram até que em 21 de outubro de 2008 o game ganhou uma sequência. E, como de costume, a edição era totalmente diferente do antecessor em termos de enredo. A dinâmica, porém, tinha a mesma característica que havia dado certo, com algumas melhorias. A primeira delas foi o fim da parte de ficção científica. A história de Far Cry 2 focou no mundo real, com ambientação nas selvas e savanas africanas. O mundo aberto, que já muito elogiado, foi mantido, com uma área equivalente a 50 quilômetros. Foram adicionados ainda mais side quests e as ações do jogador passaram a influenciar diretamente nos ambientes. A história era de uma guerra entre facções na África. O usuário deveria chegar ao negociante de armas, que fornecia material bélico para esses grupos, a fim de impedir que isso continuasse ocorrendo. Os caminhos eram inúmeros. Outra mudança significativa, mas que foi exclusiva da versão, foi que o gamer podia escolher com qual personagem podia jogar. A lista era grande. 9 possíveis heróis, incluindo um brasileiro, naturalizado americano. Depois, quem não fosse escolhido, apareceria novamente no game, como aliado para ajudá-lo nas missões.
Nem sempre lançar um game por ano é a melhor estratégia para uma franquia. E Far Cry 3 provou isso. O título só ficou disponível depois de 4 anos do lançamento de Far Cry 2. Mesmo assim, a versão só gerou reações positivas dos jogadores e da mídia. Foi, para muitos, o melhor jogo de 2012. E, no geral, foi a obra-prima da série, lançado para PC, PS3 e Xbox 360 em novembro de 2012. O game apresentou uma história com um ar de saudosismo, de Far Cry 1. Um americano, Jason Brody, vai a uma ilha que fica entre os oceanos Índico e Pacífico. Jason se perde, seus amigos são sequestrados e, então, ele é obrigado a lutar pela sua sobrevivência. Vaz Montenegro, grande vilão do jogo, além de ser o personagem que aparece na capa do game, e comandante da parte norte da ilha Rook, foi quem raptou os amigos e matou o irmão de Jason. Eles se perderam após pularem de paraquedas na ilha, infestada de piratas. Então, o herói é iniciado em uma tribo, recebe tatuagens e é preparado para sua aventura. O game mantém a jogabilidade dos anteriores, mas, segundo o diretor da história, Jason Vandenberg, com uma grande melhoria. Traz um mapa que é 10 vezes maior do que os dos seus antecessores. Assim, é possível fazer uma infinidade de coisas tanto para concluir o modo história como para as missões extras. Em janeiro de 2013, segundo dados do site Charts, o game já tinha vendido mais de 3 milhões de cópias. O marketing foi forte, as avaliações foram positivas e a edição ganhou diversos prêmios. Tudo isso serviu para aumentar o hype em torno do que viria pela frente. Anda logo, tira esse maldito saco da cabeça dele. Vamos lá, apresentações. AJ Gally, nosso convidado de honra, Sr. Animalzinho, que eu ainda não sei o nome, e eu, claro, Paga-me. Far Cry 4 foi criticado por muita gente por ser mais do mesmo. Mas quem disse que isso é ruim? O título manteve a fórmula de sucesso de Far Cry 3, teve pequenas melhorias, um enredo envolvente, um modo cooperativo divertido, um multiplayer cheio de opções, além de gráficos feitos para os consoles de nova geração. Sem falar no divertido vilão Paga-me, rei de Kirat, um vilarejo inspirado no Nepal, aos pés de um monte semelhante aos da região do Himalaia. Ele, inclusive, é o destaque da capa, além de ser o personagem mais querido pelos gamers, ao invés do herói, Ajay Galé. Mas não tem como não gostar de Far Cry 4. O título não causou o mesmo impacto de Far Cry 3, mas manteve o nome da franquia em alta. Acho que ninguém vem te ajudar, amigo. Então assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquela força pro canal. E não se esqueça de deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se for o primeiro vídeo aqui do canal que você estiver assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então é isto, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.